Esse livro aqui, Profecias do Fim do Mundo, com profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Vamos lá. Nós continuamos estudando as profecias, revelações de Jesus e Nossa Senhora, a Beata Helena Aiello. A Beata Helena Aiello viveu de 1895 a 1961, né? Portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Bobear, tem gente que nasceu mais ou menos contemporânea do ano da morte dela aqui, né? Gente aqui, por exemplo, né? Por volta aí, né? Quem tiver aí em 1950, 1960, está se avizinhando aí, né? Da Beata Helena Aiello, né? Vamos lá, então. Presta atenção. Olha, gente, eu vou falar para vocês, a gente estuda profecia, a gente está, assim, vamos falar, acha que está acostumado, né? Porque pesquisa muito. Mas quando você lê trecho por trecho, assim, sempre é chocante. Não tem como acostumar com certas coisas. Não tem como. Porque é assim, o que está vindo aí, que já começou, o que está vindo aí pela frente é como nós temos aqui no livro uma santa dizendo, quando começar é uma coisa após a outra. Veja isso aqui, olha. A bandeira vermelha na cúpula de São Pedro e em outros lugares. Frustração e sedução saem das lojas desses brutos sinistros. Esses ateus gritam nunca. Não queremos que Deus reine sobre nós. Queremos que Satanás seja o nosso mestre, meu Deus. A Rússia é governada por Satanás. A igreja será perseguida. Minha filha, Roma não será salva porque os líderes italianos abandonaram a luz divina. Apenas um pequeno número de pessoas realmente ama a igreja, mas não está longe o dia em que todos os ímpios perecerão sob os enormes golpes da justiça divina. Então vamos lá, trecho por trecho, como a gente sempre faz. A bandeira vermelha na cúpula de São Pedro e em outros lugares, frustração e sedução saem das lojas desses brutos sinistros. Então vamos lá, bandeira vermelha na cúpula de São Pedro. Bom, a bandeira do comunismo é vermelha, você sabe disso? Você sabe que a bandeira da Rússia é vermelha. Então, a foice e o martelo, né? Aí justamente na bandeira. Então a bandeira vermelha estará colocada na cúpula de São Pedro, ou seja, tomou-se o Vaticano, tomou-se o centro do poder da igreja. Os comunistas chegaram ao poder com Jorge Mário Bergoglio. Os comunistas chegaram ao poder, eles não conseguiram fazer ainda tudo o que eles querem, mas fizeram uma parte. Não sei se posso dizer, acho que nem metade, mas tentaram. Já estragaram muita coisa. E tem cardeal comunista aí que quando Jorge Mário Bergoglio morreu, disse, bom, ele não fez tudo, mas o que ele fez é reversível, irreversível, entende? É isso aí, ele já deixou o caminho para nós. Bora, cambada. É isso. Então, cardeais comunistas aí que não lamentaram nada da morte de Jorge Mário Bergoglio, porque sabiam que ele é o primeiro dos papas, entre aspas, da falsa igreja. E que daí para frente não teríamos mais um Bento XVI, um João Paulo II, nem nada disso nunca mais. E Jorge Mário Bergoglio tratou realmente de garantir que isso não aconteceria. Simplesmente o homem, o que ele colocou de cardeais, o que ele nomeou de cardeais comunistas ali, não é brincadeira, cardeal vírgula, porque veja, se está em comunhão com o falso Papa, está excomungado da Santa Igreja, não está na comunhão da verdadeira igreja, está na comunhão da falsa igreja, da igreja do anticristo, cuja cabeça é o diabo, a cabeça do corpo místico da igreja deles é o demônio, é o anticristo, nós não. Nosso caso é diferente, a cabeça da nossa igreja, do corpo místico da igreja verdadeira é Cristo, e a cabeça visível, o Papa Bento XVI, continua sendo o Papa reinante no céu. Então é isso, eles estão todos excomungados, elegeram excomungados e vão continuar, para ter certeza que a igrejinha dos excomungados aí vai continuar, mas ela está falindo, ela está desaparecendo. Quando você escuta na roça as pessoas dizerem, a igreja está aí diminuindo, né? O pessoal saiu, não está voltando, né? Bastante gente saiu da igreja, continua saindo, né? Com preocupação, com tudo que fizeram, porque você sabe que a cada 6 anos eles fazem rodízio de padre, né? Em vez de ser rodízio de pizza, é rodízio de padre, né? Cada 6 anos, né?
E aí, claro, vem padre entre aspas, e aí vem uma turma, aí muda aquela coisa na diocese, tem rodízio, todo diocese tem isso. E aí, bom, depois da pandemia, depois do lockdown, de fecharem a porta na cara de todo mundo, vamos dizer que esse tipo de sacerdote da Pachamama não ficou nada assim popular, né? Ao contrário. Mas aí, como deu essa mudança, vem um ou outro, faz uma coisinha diferente que o povo gosta e começa a fazer campanha para levar o pessoal de volta para a igreja e vamos montar grupo de oração Sagrada Face, sabia? É, aqui na cidade vizinha montaram. Vamos montar grupo de oração Sagrada Face, não é de Tours, mas de Sagrada Face, aquela coisa toda, certo? O medo que eles têm na paróquia aqui é enorme, né? E, bom, o resultado da conversa é que não adiantou. Porque você pode fazer festa, você pode, sabe, fazer novena, pode fazer grupo de oração, mas quando o padre abre a boquinha, ele está falando mais do mesmo. Nós fomos numa missa em latim uma vez, tão decepcionados a gente estava, né? E eu não sabia ainda da história da turma da missa em latim, né? Aquele ano que eu descobri que o Bergoglio não era papa, em 2019. E aí nós fomos numa missa em latim. Bom, que eu falo, né? Um padre mocinho que falava latim, assim, pela boca, pelo nariz, engolindo, tão baixinho que, na verdade, a gente não consegue saber se ele estava falando certo. Você não sabe se estava falando latim ou se está no embromês, né? Está embromando ali, né? Enrolando a situação. E depois, quando foi fazer a homilia, deu no mais no mesmo. Mas para escutar isso daqui, eu vou na igreja normal aí e escuto. Não preciso ficar na missa latina, né? Exatamente igual, ipsis literis, a mesma homilia, mesmas conversas, mesma coisa vazia. Antigamente tinha uns que ainda faziam umas homilias brilhantes, parecia uma bolha de sabão bonito. Quando explodia não tinha nada dentro, né? Mas esse agora nem isso não é mais, é tão vazio que você quase nem vê nada, você está insosso, está sem, não tem nenhum temperinho aí, né? Sem sal. Então eles estão falindo e colocaram já, podem não ter colocado fisicamente, o que também não está longe de acontecer, né? A Rússia chegar lá e fincar mesmo lá em cima na cúpula da Basílica de São Pedro a bandeira vermelha para mostrar finalmente que eles tomaram o poder depois desses séculos de invasão, né? Mas isso já aconteceu assim, em termos administrativos, né? A bandeira vermelha na cúpula de São Pedro e em outros lugares. Agora presta atenção nisso. Frustração e sedução saem das lojas desses brutos sinistros. Lojas. Você está pensando que Nossa Senhora está falando de loja de roupa, loja do quê? Ela está falando de loja maçônica. Os templos maçônicos são conhecidos como lojas maçônicas. Então, olha só, agora fez sentido? Frustração e sedução saem das lojas desses brutos sinistros. Frustração, porque, claro, eles falam e vão e o que acontece quando chega não é nada disso daquilo que eles estão falando. Quem se aprofunda lá, muita gente se decepciona. Sedução, realmente, o que pode mudar na sua vida se você se tornar maçom ainda este ano? Tinha um cara aí uns dois anos atrás que fazia propaganda assim, direto. Eu falava, nossa, como essa aí tem dinheiro, hein? No YouTube, né? Chegou a aparecer aqui na TV Nossa Senhora de Fátima em vídeo meu. A gente não tem controle da propaganda que passa ali. A gente não escolhe quem vai e quem não vai, eles não perguntam. Certo? Olha, eu raramente, mas assistia Batmaster quando eu era criança, né? E não entendia nada também, mas assistia. Quem lembra disso aí, passava na televisão? Mas a gente tinha aquele velho personagem, né? O coveiro do Velho Oeste, que ia ter um duelo, o cara já começava a medir aquele que ele achava que ia morrer para fazer o caixão já, porque ia morrer mesmo, ele já estava construindo o caixão para não perder tempo, né? Igualzinho, parecia o coveiro do Velho Oeste aí. Tá? Frustração e sedução saem das lojas desses brutos sinistros. E bruto aqui não é a linguagem que nós usamos hoje, que o pessoal quer dizer forte. Nossa, é bruto o negócio. Não, bruto no sentido de embrutecido, no sentido de violento, no sentido de perverso, sinistros. Certo? Agora isso aqui, eu quase choro de ler essas coisas aqui, é tão terrível, mas lembra a gente no livro do Apocalipse. Esses ateus gritam, nunca! Não queremos que Deus reine sobre nós, queremos que Satanás seja o nosso mestre. Meu Deus, meu Deus.
Meu Deus, olha, eu vou contar para você, eu vou morrer e não vou entender como é que uma pessoa pode falar uma coisa dessa. Sinceramente, não dá para entender. Não dá para entender, mas isso está no livro do Apocalipse. Eles vão sofrer as pragas, os castigos de Deus. Eles vão reconhecer que Deus está castigando e vão blasfemar contra Deus aqui, ó. E vão blasfemar contra Deus, não se convertem, entenda, não se convertem, não se convertem. Já são convertidos ao diabo. Não se converte no final. Puxa, agora eu vi que estava errado, perdão, eu vou ser católico. Não existe isso. Se fizer isso aí, está infiltrado. A Rússia é governada por Satanás. Isso é muito forte. A Rússia é governada por Satanás e a igreja será perseguida. Mas isso lá em La Salette eu estava falando, né? Que a Rússia ia espalhar, se simplesmente não fosse o mundo consagrado a ela, a Rússia ia espalhar seus erros pelo mundo. O dito e feito foi exatamente o que aconteceu. Nossa Senhora de Fátima disse isso em 1917. Né? E exatamente o que aconteceu. Espalharam comunista para tudo quanto é lado e estão no poder aí. Né? Uma vez, nós assistimos, tem na internet aí no YouTube para você assistir, um vídeo de um espião russo, que ele fugiu da Rússia e conseguiu asilo político, na época, se não me falha a memória, do Ronald Reagan, presidente. E depois de passar por aqueles trâmites da CIA lá, aquela coisa toda, convenceram-se que ele estava lá e ia dar com a língua nos dentes, e começou aí, né, em programa de televisão, falar, né, dos planos da Rússia e tudo mais, né? Mas teoricamente, porque chegou numa hora que ele estava todo triunfante. Você pensa duas pessoas sentadas numa cadeira, o ex-espião russo de um lado e do lado dele entrevistando o repórter. O jornalista estava ouvindo o que o espião russo estava falando, estava assim, sabe, sob impacto. Tudo que ele estava ouvindo, um homem de notícia, e estava sob impacto. Você via no rosto dele o pavor. E o que esse espião russo estava falando? Vocês pensam que o comunismo não vai entrar na América. Acontece que ele já entrou, ele já tomou as suas casas, o seu poder, o governo, o comunismo está aqui na América. É só uma questão de quando que vai explodir, aí vocês vão ver. Mas, na verdade, nós já estamos aqui. E frio. Aí eu falava para o professor Milene assim, ele está denunciando a Rússia, ele está contando vantagem. O que ele está fazendo? Não parecia denúncia. A postura dele parecia que ele estava contando vantagem. Bom, tá, nós conseguimos. Vim aqui para avisar que nós conseguimos. Conseguiram mesmo. E conseguiram mesmo. Tomaram o mundo inteiro. Não adianta esse negócio de governo de direita, governo de esquerda, centro-direita. Gente, é tudo uma coisa só, tudo farinha do mesmo saco, só muda o rótulo. Tem uns equipamentos que a gente compra aí que vem no Brasil aí, mas vem da China. Então estava um escândalo esses dias aí de uma furadeira, né? O cara colocou duas furadeiras, uma do lado da outra aqui no YouTube, assim. Uma, acho que é R$80, a outra 480. Aí falou assim, agora olha a furadeira. E foi mostrando, exatamente igual, só a marca era diferente. É a mesma furadeira, só que numa eles colocam, imprime lá uma marca X e na outra uma marca Y, mas a furadeira é exatamente igual, é tudo igual. Eles chamam de equipamento genérico. Os caras compram ou já mandam lá colocar o nome daquilo, mas é o mesmo equipamento em todo lugar e eles simplesmente, muda a cor, põe um nome diferente, mas é o mesmo equipamento genérico. Acontece isso com muita coisa que vem da China e vende na internet aí. Político genérico. São tudo a mesma coisa, mas aí tem o carimbo, vem a etiqueta, direita, esquerda, centrão, o que você quiser. Minha filha, Roma não será salva, porque os líderes italianos abandonaram a luz divina. E super é verdade. E é totalmente verdade. Apenas um pequeno número de pessoas realmente ama a igreja. I'm here, estamos aqui, pode levantar a mão e falar, I'm here, estou aqui, presente. Apenas um pequeno número de pessoas ama a igreja, ama nosso Senhor Jesus Cristo, quer levar a igreja para frente. Eu vejo nós aqui, eu vejo exatamente nós aqui. Nós que estamos aí, continuamos fiéis ao Papa Bento XVI, fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, unidos espiritualmente ao Papa Bento XVI. E continuamos levando a Santa Igreja à frente. E o Senhor maravilhosamente nos revela e nos ensina cada vez mais. E olha, se fosse possível você se encontrar com você, hein? Numa curva aí, né? Numa esquina do tempo, vamos falar poeticamente,
Você se encontrar com você numa esquina do tempo, né? Você hoje se encontrar com você numa esquina do tempo de 7 anos atrás, ou você por aqui, nossa, olha só, e começasse a bater papo. O você de 7 anos atrás ia ficar muito impressionado com o você de agora, com a sua conversão e com tudo que você sabe agora que antes você procurava e não sabia. Ia ficar feliz, foi bom? Eu estou sofrendo aqui, mas agora estou feliz porque daqui a 7 anos já está bem melhor. Eu terei encontrado a igreja verdadeira que o Senhor me levou para ela, e agora sim a gente vai para frente na fé e na salvação. Não está longe o dia em que todos os ímpios perecerão. Todos os ímpios. Quem não se converter não vai sobreviver, não vai passar pelos 3 dias de escuridão. E é por isso que vem o sofrimento todo aí da grande tribulação. Justamente porque sofrimento é na grande tribulação e depois na grande perseguição que não tiver a marca da besta, né? É justamente por isso que vai ter esse sofrimento todo, para que as pessoas se convertam. Senão, fosse hoje, rapava todo mundo fora, como eu sempre falo. Eu não vou dizer que a gente ia sobrar, porque é muita soberba para a cabeça falar um negócio desse, né? Bom, pelo menos falando por mim, eu sei que falta um espação, ainda tem um tantão, né? Cada vez que você fica felizinho que você andou na estrada da conversão, fala assim, puxa vida, hein? Eu melhorei bem, hein? Pensaram. Melhorei, não é a gente ficar soberbo, não, mas puxa, que bom, né? Graças a Deus, eu melhorei bastante. Aí o Senhor abre mais um tanto da cortina e mostra mais e diz, quem falou que melhorou? É ou não é assim? É ou não é assim? Você fala, nossa, acabei de exterminar o 5º pecado aqui, 5 pecados já não faço mais, venci. Parece mais miséria, mais 5, 10 pecados que você não venceu, que você nem sabia que estava fazendo. É inglório, gente. Mas a gente tem que continuar tentando. O que Jesus falou para Santa Faustina? Jesus disse para Santa Faustina exatamente isso. Ele mostrasse todas as misérias dela. Ele mostrou para ela uma parte das misérias dela, ela ficou arrasada. Ele falou, olha, eu não vou mostrar tudo porque você ia morrer de desgosto. Você acha que com a gente que... Olha, porque comparar a gente com Santa Faustina não tem jeito, né? Você acha que com a gente não seria bem pior? Então vai se preparando para se decepcionar com você, né? Mas tudo bem, pelo menos a gente continua na luta, o Senhor nos ajuda. Se a gente tem bom coração, boa vontade de vencer a tentação, as misérias, o Senhor vai dando a graça, não é? Não está longe o dia em que todos os ímpios perecerão sob os enormes golpes da justiça divina. 3 dias de escuridão, cai a justiça de Deus, a ira santa de Deus sobre a terra. Acabou, acabou, é essa capa aqui, acabou. Acabou. Acabou para os ímpios, acabou para os iníquos, espertinhos, vivaldinos, safados, gente que não se converte, gente que é contra Deus, gente que trabalha a vida inteira contra Deus. Você não trabalha a favor de Deus do jeito que essa gente trabalha contra. Uma lástima, uma vergonha. Não, falar a verdade. A gente tem que trabalhar mais por Deus, porque pelo demônio essa gente trabalha mesmo. Direcionado, sem preguiça. Os caras não prestam. Os caras são do diabo, mas só que eles trabalham pelo chefe deles. E nós? Vamos fazer menos? Vai ficar por menos? Jesus já tinha falado lá que os filhos da luz têm que ser espertos, porque os filhos das trevas são muito espertos. Não no sentido de malandro, não é isso que ele estava falando, no sentido de espertos. Então nós vamos fazer menos, meus irmãos, do que os filhos das trevas? Os filhos da luz, os filhos de Deus vão ficar no bem bom, tomando aguinha gelada numa rede debaixo da sombra? Não, vamos arregaçar a manga e vamos à luta. Os filhos das trevas estão aí, tomaram o mundo porque estavam na luta. E nós? Nós estamos aqui, pequeno exército do nosso Senhor Jesus Cristo, reagindo, e vamos também arregaçar as mangas e cair nessa luta de cabeça, porque a vitória é nossa, o Senhor vem em nosso socorro. Nós quase perdemos, é verdade, mas no fim nós ganhamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.